saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Estudos feitos pela comunidade médica e científica mostram que cerca de 5% das crianças sofrem com um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. E o pior, na maioria dos casos, os sintomas persistem na vida adulta. Para falar sobre este assunto, está na linha conosco a psicopedagoga e uma das fundadoras do Instituto NeuroSaber, Luciana Brits. Bom dia, doutora Luciana. Bom dia, Kleber, a você e a todos os ouvintes. Doutora Luciana, o que é o TDAH? Bom, o TDAH, ele pode ser classificado como um transtorno de neurodesenvolvimento, né? Sim. Ele é um transtorno que atinge, e tem esse nome justamente porque os primeiros sinais acontecem na infância, né? E atinge aí por volta de 5% da população. E quais os sintomas e a partir de que idade eles começam a se manifestar? O TDAH ele é caracterizado por um transtorno em que nós temos aí dois tipos, né? A gente tem um subtipo que ele é mais desatento e um que ele é mais hiperativo e impulsivo. E um que é combinado, que é os dois, né? Então aí a gente pode ter desde sinais de características, né, que vão mostrar à criança uma hiperatividade intensa, né, uma agitação, uma dificuldade de se concentrar, como também aquela criança que é totalmente assim apática, que não se concentra em nada, que esquece tudo a todo momento. Sim. É muito importante a gente, quando a gente fala nisso, quando a gente fala nesses sinais de agitação e hiperatividade, Sim. não é o correr, o pular, não. Não. Quando esses sinais, eles acabam causando prejuízo nos aspectos sociais, cognitivos e afetivos da criança. Sim. Né? Então, por exemplo, se uma criança ela é tão agitada que ela não consegue parar para brincar, ela vive caindo e se machucando, né? Então aí a gente tem que observar isso com um certo cuidado. E isso acontece em vários lugares. Não é só com a mãe, não é só na escola, é em casa, é na escola, é na igreja, em todos os lugares e com qualquer pessoa, tá? Deve ser muito comum os pais ou mesmo professores, né, destreinados, confundirem uma criança agitada com aquela que realmente tem um transtorno, né? Com certeza, por isso que eu estou falando de uma forma bem assim, para mostrar que é uma hiperatividade, é uma agitação que causa prejuízo. Então, por exemplo, a gente sabe que crianças que têm o TDAH nesse perfil hiperativo e impulsivo, elas vão muito mais para o pronto-socorro, elas têm muito mais problemas de queda, várias questões de acidentes que são muito sérios. Então, não é uma criança que de vez em quando fica agitada e hiperativa, não. Isso tem que atrapalhar as crianças. Muitas vezes os amiguinhos não têm paciência para ficar perto, nem para escutar, enfim. Então é algo que causa um prejuízo de verdade. Agora, doutora, me explica uma coisa. Enfim, já existe uma comprovação da causa do TDAH? Ele pode ser hereditário? Então, a gente fala que é uma causa multifatorial, tanto genética quanto ambiental. Então, tem uma alta correlação genética, assim, pai, mãe, avô, tio, né? Sim. Então, a gente tem essa questão genética que é bem importante, mas a gente também tem o ambiente. Então, crianças que são prematuras, né? Mães que fumam durante a gestação, isso já está comprovado, que tem correlação aí com o TDAH. Então, são essas duas. Então, a gente tem tantas questões aí genéticas, né, biológicas, como também as questões ambientais. Muito bem. Bom, para a gente fechar aqui, né, para a gente encerrar o nosso bate-papo, verificando os sintomas, qual especialista os responsáveis devem buscar para o tratamento? Como a gente pensa sempre em diagnóstico, a gente está falando, o diagnóstico é uma lei em que o médico, né, existe uma lei que chama Lei do Ato Médico, que ele que dá o diagnóstico, né, mas a gente tem que ver essa criança, esse sujeito, por todas as perspectivas e variáveis. Então, a gente sempre indica um diagnóstico que o médico dê, mas também tem que ter a colaboração da escola, da família e dos profissionais que atendem essa criança, seja
sejam psicólogos ou fonoaudiólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, enfim, né? Porque, como eu falei, a gente tem que ver esses sintomas em vários lugares. Então, todo mundo tem que estar falando da mesma criança. Legal, né? Tá certo, é verdade. Eu conversei com a psicopedagoga e uma das fundadoras, né, do Instituto Neuro Saber, Luciana Brits. Falamos sobre o TDAH. Muito obrigado, Luciana. Né? Enfim, obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia e até a próxima, tá bom? Eu que agradeço, Kleber, a você e a todos os ouvintes.